Ele se faz presente, lá ele se encontra. Glória a Deus, eu louvo a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui com os irmãos. Deus abençoe a vida do meu amigo pastor Cícero, cantora Cátia Souza, que Deus abençoe. E é sempre um prazer, né? Já estou me sentindo em casa. Amém, igreja? Glória a Deus. Abra sua palavra no Evangelho de Marcos, Evangelho sinótico de Marcos, no capítulo 5, aleluias, uma palavra bastante conhecida, mas eu creio que o Senhor irá falar conosco poderosamente nessa noite. Dentro desse texto é uma campanha, né, de cura, de libertação, e eu estava orando ao Senhor pela palavra, e o Senhor trazia ao meu coração essa palavra, né? A cura do endemoniado de Gadareno. Então nós vamos ver que esse endemoniado, ele não só foi liberto, como ele também foi curado através do ministério de Jesus, através da vida de Jesus. Quem encontrou, diga glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 5, diz assim o texto da palavra do Senhor: entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gadarenos, e ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém o podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tem mal contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito, sai deste homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandassem para fora do país. Ora, estava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenha abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram, o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera, e indo ter com Jesus, viram os endemoniados, o endemoniado que tivera uma legião, sentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Vestido e em perfeito juízo, e temeram. Querido Deus e amado Pai, aqui está a tua palavra, Senhor, nessa noite. Eis-me aqui mais uma vez na tua dependência, Paracletos de Deus. Usa-me, Senhor, estou apenas aqui como um garçom para servir o nutriente à tua noiva. A tua noiva já está posta, a tua igreja está aqui. Senhor, vai nutrindo, Senhor, com o teu alimento, com a tua palavra. Nutre, Senhor, nessa noite a nossa alma, o nosso espírito, que esse nutriente vá na raiz deste homem, vá na raiz desta mulher, e ao sair, Senhor amado, desta casa de oração, essas raízes venham, Senhor, ser fortificada pela tua palavra, e através das raízes deste homem, desta mulher, ser fortificada pela tua palavra, ela passem a produzir, ele passem a produzir, Senhor, e a dar lucros dentro do teu reino, Pai. Nessa noite, Espírito Santo vai curando, Espírito Santo vai libertando. Ai, Senhor, vai tomando agora a vida de cada um nessa noite, Pai. Aleluia. Que se encontra neste lugar, no momento que a tua palavra estiver sendo liberada, que o teu nutriente estiver sendo servido, Senhor, vai curando, vai salvando, vai libertando, vai avivando pela tua palavra.
nome de Jesus. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Aleluia, oh glórias. Irmãos, a palavra do Senhor vai nos relatando que Jesus, ele está em obra, ele está em missão. E agora a palavra do Senhor vai relatar que Jesus, ele olha para os discípulos e ele diz assim: olha, não vamos para onde nós iríamos, mas vamos para um outro lugar. Eu acredito que os discípulos ficaram ali olhando para a cara de Jesus e pensando consigo: que lugar, né? O mestre já pregou, o mestre já falou, o mestre está cansado fisicamente, e o tempo, a hora já estava se aproximando, porque a noite já estava chegando, e Jesus diz para eles: olha, nós vamos para a cidade dos Gadarenos. Que cidade é essa? A cidade dos gentios, uma cidade na Transjordânia, a 10 quilômetros ali de Nazaré, da Galileia. E Jesus olha e diz assim: não, porque eu preciso ir até lá. Lá não tinha judeus naquela cidade, mas tinha gentios. Já que os judeus o haviam rejeitado ele, os gentios estavam abraçando, os gentios estavam dizendo: venha, porque eu te quero aqui. Só que quando Jesus chega na cidade dos Gadarenos, e essa cidade dos Gadarenos, irmãos, ela é uma cidade pequena, eram Decápolis na Transjordânia, eram Decápolis ali, e eram 10 Decápolis de cidades pequenininhas. Então ninguém dava nada por aqueles lugares ou pelas pessoas. E é interessante que Jesus, ele olha para os discípulos e ele diz: olha, nós precisamos ir lá. E eu acredito que os discípulos olharam para Jesus e falaram: mas o que tem na cidade dos Gadarenos? E por que Gadarenos? Porque eles eram nascidos em Gadara. Eles eram tinha nacionalidade de Gadara. Então eles carregavam o nome de Gadarenos. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus chega naquela cidade, é interessante que quem vai ao encontro de Jesus de imediato já é os demônios. Os demônios vão ao encontro de Jesus porque eles estão vendo Jesus de longe. O texto vai dizer anteriormente que Jesus está dentro do barco, deitado na polpa do barco, e os discípulos estão preocupados porque uma grande tempestade se levanta e começa a entrar água dentro do barco, e a preocupação deles é: mestre, não te importa que está entrando água dentro do barco, que pereçamos aqui neste alto mar? E Jesus olha para eles e diz: oh, homens de pequena fé. Querido, conjunturando, eu acredito que Jesus olhou para eles e disse assim: eles nem imaginam o que eles vão encontrar na cidade dos Gadarenos. E eles nem imaginam o que tem lá do outro lado nos aguardando. O período aqui era noite, era em alto mar. Era em alto mar que eles se encontravam, e o período era noite. Por que, missionária? Porque o texto vai relatar, o próprio evangelista Marcos vai relatar no seu evangelho, vai descorrer dizendo que quando Jesus desembarca na cidade dos Gadarenos, era ao amanhecer, porque ele fica durante um dia naquela cidade dos Gadarenos. E o texto vai dizer que agora a tempestade se levanta, jogando aquele barco de um lado para o outro, a ponto de entrar água dentro daquele barco. Sabe o que eu quero dizer para você? Os demônios já sabiam que Jesus estava indo para aquela cidade. Era uma cidade de potestade. A potestade era muito grande sobre essas Decápolis. Nós não vamos somente encontrar aqui um endemoniado naquele lugar, mas nós vamos encontrar aqui muitos endemoniados. No Evangelho de Mateus, Mateus vai relatar no capítulo 8, no versículo 28, que tinha 2 endemoniados. Mas nós vamos ver aqui Marcos destacando este endemoniado. E ele chamou a atenção, os 2 textos. Por quê? Porque este endemoniado aqui, ele desejou ir com Jesus. E o endemoniado que foi curado, que Mateus descreve ele lá no seu livro, no capítulo 8, no versículo 28,
Jesus estava levando os discípulos para aquela cidade para exatamente ensinar para eles que depois Jesus não iria mais continuar com eles. Jesus estava por um propósito, e ao cumprir o seu propósito, ele ia voltar para o Pai, e os discípulos teriam que seguir a missão, teria que dar continuidade. Então Jesus estava ensinando, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. O meu evangelho precisa ser anunciado. Eu não escolhi vocês em vão, eu não escolhi vocês na capacidade de cada um em vão, não. Eu escolhi para um propósito, para que vocês dêem continuidade, continue gerando dentro do meu reino. Aleluia. E a Bíblia agora vai dizer que quando Jesus entra naquela cidade, aleluia, meu Deus, ele dá de cara com os demônios. E quando ele chega ali, os demônios, eles são espertos, eles são inteligentes. Não podemos esquecer quem essa hierarquia demoníacas no campo espiritual aqui era. Eles eram anjos, que agora eles são anjos caídos, junto com Lúcifer, junto com Satanás. Eles são anjos caídos, então eles são seres inteligentes. O texto vai dizer assim, ó, que não podiam subestimá-los. E isso me chama a atenção no texto. Pensei comigo, como subestimá-los? E o Espírito Santo ministrava e falava, filha, a inteligência que eles têm, quem eram eles? Quando eles vêem Jesus desembarcando, eles já vão de encontro a Jesus. E a primeira coisa que eles fazem é adorar Jesus. Por quê? Porque aqui eles estavam usando a inteligência. Eles estavam tentando adorar Jesus, não é porque o inferno vai adorar Jesus, não porque Jesus, ele manda no inferno, igreja. É porque eles são inteligentes. Então eles correram e pensaram assim, vamos adorá-lo. Porque no momento que nós adorar ele, é como um estilo de abajulação. Nós precisamos abajular ele. No momento em que ele se sentir abajulado por nós, ele não vai nos atormentar. Então a ideia deles, a intenção deles era, nós precisamos ir até eles e usar toda a nossa inteligência. E a Bíblia vai dizer agora que Jesus, ele vai para aquela cidade por libertações, para deixar a sua marca ali naquela cidade. E esses demônios aqui eram os demônios que atuavam na vida deste homem. E eram 2.000 demônios. E eu quero chamar a atenção da igreja que na hierarquia demoníaca, cada um demônio tem uma função. Cada um demônio tem uma legalidade para agir. Eles têm uma autorização para uma área, para trabalhar em uma área. Que autorização é essa? Do grande, do chefe deles. Há uma hierarquia lá no inferno e eles precisam obedecer a todas essas, pastor Cícero, a todas essas hierarquias. E a cada um é delegado uma função. Preste bem atenção nisso, isso aqui é profundo. É delegado uma função. Nós vamos ver aqui que tinha 2.000 demônios atuando sobre a vida deste homem. E cada um deles tinha uma função. Este homem foi diagnosticado como louco. Não só ele, como outros gadarenos nessa cidade. Ele foi diagnosticado como louco. Por quê? Porque um desses demônios atuava na loucura. Mexia no psicológico deste homem. E trabalhava na loucura. Na hierarquia aqui também, um outro demônio tinha uma outra função. Qual? Leva ele a viver sobre os sepulcros. Que sepulcros? Ali, aonde os cemitérios que tinha naquela cidade. E ele dormia nos sepulcros, comia carne dos defuntos. Que demônio era esse? Demônio da morte.
morte espiritual da vida desse homem. Esse homem, ele já não tinha mais o quê? Vontade de viver. Então os demônios levavam ele até o sepulcro, porque chegando lá nesse sepulcro, no sepulcro, o que é que ele tinha a vontade? De simplesmente viver sobre aquele sepulcro, porque na visão dele não existia mais vida para ele, porque os demônios tinham se apoderado literalmente do corpo daquele homem, porque eles precisavam de um corpo para se manifestar, para atuar. E eles vinham sobre a vida desse homem, causando um grande terror. Um outro demônio que eu encontrei aqui na hierarquia espiritual, que estava debaixo de uma ordem na vida deste homem aqui, o qual se mutilar, se machucar, se ferir. Quando nós estamos passando debaixo de uma construção, vou fazer aqui uma analogia, e nós estamos passando debaixo de uma construção, e nós vemos que um algo vai cair, o que nós faz, igreja? Nós corre para a gente não fazer o quê? Não se ferir, não se machucar. Então veja o texto, analise o texto, que você vai ver o que essa hierarquia, o que esses demônios, a função que eles tinham para trabalhar na vida deste homem aqui. Então esse homem, ele pegava as pedras, e havia muitas pedras, porque primeiro essa Decápolis aqui, que ela ficava a alguns quilômetros ali da Galileia, essa Decápolis aqui, ela era fundada em montanhas de pedra. Então havia muitas pedras ao alcance dele. E o demônio vai lá e fazia o que? Se mutila, se corta, se machuca, se fere. Mas quando Jesus chega naquela cidade e está de cara com esse endemoniado, a Bíblia vai dizer que Jesus trava uma batalha pela vida deste homem, pela alma deste homem. A Bíblia vai dizer, igreja, que Jesus, ele vai para aquela cidade, porque ele só desejava ter um disponível ali. Ele só queria um para dar continuidade. O que ele estava fazendo? Meu Deus, é verdade. Ele precisava de um, e está aqui dentro do texto. E agora os demônios se prostram. Os demônios, Jesus começa a travar uma batalha espiritual com esses demônios aqui. E cada um desses demônios aqui tinha uma função de atuar sobre aquela cidade, sobre aquele lugar. E uma das coisas também que me chama a atenção aqui era como os demônios prendiam aquelas pessoas ali, os poderosos daquele lugar. O povo ali era um povo, querido, que o sentimento deles era um sentimento egocêntrico. Eles só pensavam neles. Eles não estavam preocupados se ali era demônio ou se era uma doença. Não importava para eles. Eles não queriam saber. Sabe o que eles queriam saber? Do lucro que eles tinham naquela cidade. O texto vai dizer agora que eles são inteligentes, como eu havia falado. Então eles pensam consigo: se nós formos confrontá-lo, escute bem, nós vamos ter problema. Por quê? Porque quando eles voltam para o inferno, cada um deles, quando chega lá, se não tiver cumprido a tarefa que lhe foi dada, eles vão ficar em uma sala, trancados, chamada o abismo. E de lá eles não vão mais poder sair para fazer função nenhuma. Isso aqui é apenas um pouco da hierarquia espiritual demoníaca, das atuações dos demônios. Então não queira conhecer em que áreas eles estão atuando, mas queira conhecer a cada dia o poder de Deus, a qual você vai usar para mutilá-los, para tirá-los dessa área, dessa função. Tem gente que, eu quero conhecer o nome, eu quero isso, eu quero aquilo. Jesus aqui, ele dá um pouco de corda para os demônios, porque ele diz assim: olha, quem são vocês? Qual é o nome de vocês?
Ele diz assim, olha, nós somos legiões. Veja que eles não se apresentam por nome. Eles se apresentam como um todo. Legião. Eles dizem assim, ó, nós fomos mandados, estamos atuando aqui, e o nosso nome é legião. Nós estamos debaixo de uma ordem. E eu adoro Jesus. E começam a bajular Jesus. E começam a fazer pedido para Jesus. Olha, não nos mande embora. Não nos mande embora desse país. No original eles estão dizendo assim, ó. Quando você me mandar embora daqui, nós vamos para o abismo. E de lá, nós não vamos mais poder exercer função nenhuma. Só que o interessante, irmãos, é que quando Jesus o expulsa, o liberta, este homem aqui, os expulsando aqueles demônios, Jesus olha para os porcos e manda esses demônios entrarem naqueles porcos. Jesus poderia dizer assim, ó, eu vou mandar vocês para o abismo, para vocês não mais atuarem aqui, para vocês não saírem mais, não voltar e atuar mais aqui, e destruir aqui nesse local, e destruir aqui essa cidade, a vida dessas pessoas. Não, Jesus, ele manda para os porcos. Ele manda para os porcos. E o texto vai dizer agora que os porcos se lançam no abismo, que os porcos se jogam no abismo. E aqui o que vai acontecer depois de um dia, de uma longa batalha espiritual? Jesus, ele já tem o que ele queria. Quem ele queria? Este homem. O texto vai dizer agora que Jesus entra aqui na história como alguém trazendo prejuízo para esta cidade, trazendo prejuízo para os porqueiros. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui, que a libertação de Jesus, o milagre de Jesus veio acompanhado de prejuízo. E alguns milagres de Jesus dentro da palavra de Deus, dentro dos seus evangelhos, vem acompanhado de prejuízos. Mas esses prejuízos é para o inferno. Perceba que quando os demônios vão para os porcos não suportam. Graças a Deus. E os mesmos porcos se jogam no abismo. Então nós vamos ver aqui que os próprios demônios pediram para ir para os porcos. Então os próprios demônios, o que é que eles fazem? Eles se jogaram junto com os porcos no abismo. Só que o que acontece aqui? Há algumas pessoas naquele lugar, os porqueiros, os grandão daquele lugar, começaram a vir a perseguir Jesus e dizer, olha, nós expulsaram praticamente Jesus dali. Mandaram Jesus embora dali. Não vai embora. Por quê? Porque você nos trouxe prejuízo. Quero abrir um parênteses aqui, porque não está diferente no tempo que estamos vivendo. O egocêntrico está tão grande que ninguém está se preocupando mais com uma alma ferida, machucada, maltratada, mas está preocupado com o prejuízo que está tendo, que está se dando. Ninguém começou a observar e pensou assim, não, esse homem vivia se cortando, se mutilando, comendo carne de defunto. Esse homem vivia sobre correntes e cadeados. O que é isso, missionária? Um outro demônio aqui também, da hierarquia, que foi mandado para acorrentá-lo, para que prendesse ele. Cada um aqui tinha uma função de atuar e de agir sobre a vida deste homem. Ninguém pensou nisso. Não vamos mandar ele embora daqui. Por quê? Porque ele nos deu prejuízo. Então quer dizer que uma alma não tem mais valor. O que vale aqui é o prejuízo que se está tendo. Santo Jesus. Só que Jesus está dizendo, é valioso para mim. Para você pode não ter valor, mas para mim tem um alto preço. Tem um alto valor. Preço nenhum paga, porque eu já vou comprá-lo. Eu já comprei com meu sangue. Santo Jesus. Poderoso. Aquilo que eu e você rejeitamos, aquilo que eu e você então estamos ali trazendo prejuízo. Jesus está dizendo não. O prejuízo aqui é para o inferno. O prejuízo na tua vida
Deus, aleluia. Glória a Deus. Tem pessoas que olham e dizem, não, porque meu filho está fazendo isso. Meu filho só me dá prejuízo. Veja bem como o demônio age. A cegueira espiritual que os demônios, que aquelas potestades estavam trazendo sobre aquelas pessoas, sobre aquele lugar, que almas não estavam tendo mais valor nenhum. Pessoas não estavam tendo mais valor nenhum. E hoje em dia, no século que estamos vivendo, a igreja estava fazendo uma análise, não é diferente. Está me dando lucro? Fica. Está me dando prejuízo? Vai. E Jesus está dizendo assim, ó, o prejuízo aqui é para o inferno. Veja como o diabo age. Veja a proporção do trabalhar de Satanás. Fora a camuflagem com a qual ele trabalha, com a qual ele age. Ele entra nas nossas casas, ele entra nas nossas vidas, ele entra nos nossos ministérios, ele reina, ele bota morte espiritual. A lava sobe na saia, nós parecemos zumbis. Espírito Santo. Ele bota frieza espiritual no meio da igreja. Glória a Deus. Espírito Mas para que, missionária? Para os seus irmãos, frieza espiritual. Eu vou lá no culto, está tendo uma campanha, eu tenho que ir, né? Porque eu preciso da cura, eu preciso de uma libertação, eu preciso do milagre. E Jesus está dizendo assim, ó, o maior milagre que você precisa é ser restaurado. A palavra espiritualmente. Glória a Deus. Esse é um dos maiores milagres. Amém, Jesus. Então algumas curas de Jesus, elas vão vir acompanhadas de prejuízos. E tem pessoas que não querem mais serem curadas. Tem pessoas que não querem mais ir até uma alma. Não, eu não vou investir. Por quê? Porque eu vou ter prejuízo. Só que Jesus está dizendo assim, ó, eu te chamei, te escolhi para dar prejuízo para o inferno e o lucro. Glória a Deus. Aleluia. O prejuízo aqui é para o inferno. Olharam para Jesus como que Jesus estava dando prejuízo para a cidade. Só que Jesus estava dizendo assim, da seguinte maneira, tão cego espiritualmente que não conseguiram enxergar que os demônios lançou os porcos dentro do mar. Automaticamente eles se lançaram dentro do mar. O que foi isso? Uma cegueira espiritual. E Jesus, ele queria mostrar, quando ele permite que aqueles demônios vá para aqueles porcos, Jesus queria mostrar a forma como ele trabalhava, como ele agia, como ele atuava, a presença de Deus que tinha chegado naquele lugar, e que quando ele fosse embora, os demônios iriam voltar. Mas por quê, irmão? Porque eles são espíritos. Eles morreram afogados? Não. Quem morreu afogado? Os porcos. Então Jesus estava dizendo assim, ó, vocês vão ver como vai funcionar agora, com a minha presença e sem a minha presença. Veja que quando Jesus chegou, a hierarquia espiritual demoníaca parou. O mundo espiritual travou. Os demônios tiveram que ir abajular ele, porque já sabiam do que estava acontecendo. Meu Deus, aleluia. E é dessa forma que o Senhor está trabalhando. Aí Deus está dizendo assim, agora eu quero mostrar para vocês uma vida comigo e uma vida sem mim. Aí Jesus manda aqueles 2.000 demônios, e aí como ficaria? Como que iria continuar? Como se eles iriam conseguir entender o trabalhar de Jesus e sem Jesus? Com a presença dele e sem a presença dele. Observe sem a presença dele a situação que fica as nossas vidas. Jesus. Analise a presença dele, a situação que fica as nossas vidas sem a presença de Jesus. Então Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite, assim como eu cheguei na vida desse gadareno, eu quero chegar na tua casa, na tua família, eu quero mudar a tua história. E aonde estiver um demônio encarregado de algo na tua vida,
ao Senhor. E este homem, após ser liberto por Jesus, Jesus entra dentro do barco. Isso daqui já é final do dia. E Jesus está indo embora para Genazaré. Jesus entra dentro do barco. E este homem aqui, ele vai atrás de Jesus. Eu disse aqui para a igreja que no evangelho que Mateus escreveu, no capítulo 8, no versículo 28, ele cita 2 endemoniados. Só que com um detalhe: só esse daqui desejou ir. Igual os 10 leprosos, que só um voltou para agradecer. Igualzinho. Só ele foi alcançado. Só que ele já foi o suficiente. O outro foi liberto dos demônios e simplesmente foi embora. Já estava liberto. Vou viver minha vida. Não é diferente. As pessoas vêm até Jesus, prova do seu poder, experimenta do seu poder, e depois que é curado, que é liberto, vai embora. Só que tem um detalhe: aqui a questão não é sobre ser curado ou sobre ser liberto, é sobre servi-lo, é sobre ser grato, é sobre ser salvo. Porque nós estamos vendo muitas curas. Nós estamos vivendo num tempo em que você vai ver, está tendo misturado. Nossa, que eu mais vejo pessoas testemunhando cura, testemunhando milagre, testemunhando isso, testemunhando aquilo. Olha, vem porque a igreja aqui, olha, meu Deus, só tem milagre. Aí eu fico pensando: e cadê a salvação em Jesus? Espírito Santo. Cadê a salvação em Jesus? Então não é sobre ser curado ou sobre ser liberto, mas é sobre ser salvo. Glória! O outro foi liberto, o outro foi curado e foi embora. Mas esse endemoniado de Gadareno não. Ele disse: não tem como. Não tem como eu ser liberto das correntes, eu ser liberto da loucura. Não tem como eu ser liberto da morte, do sepulcro, da frieza espiritual. Não tem como. Eu preciso ir com ele. Aleluia! Glória. Só que Jesus olha para ele e diz assim: não. Eu não quero que você venha comigo. Meu Deus, aleluia. Não precisa. Jesus, porém, não lhe permitiu. No 19, mas ordenou. Jesus deu uma ordem para ele e diz assim: vai. Porque assim como eu dei prejuízo para o inferno, na tua vida, vai. Porque a partir de hoje tu estás debaixo de uma ordem. Vai, dá prejuízo para o inferno, vai, e dá lucro para o meu reino. Aleluia. Dá prejuízo para o inferno e dá lucro para o meu reino. Meu Deus santo. A Bíblia vai dizer agora que Jesus olha para ele e diz: anuncia a todos na tua casa, nesta cidade, no bairro, o que eu fiz na tua vida. Que eu cheguei na tua história, que eu mudei a tua história. Jesus está dizendo para você: não é sobre o milagre que você vai contar, não é sobre quantos demônios eu arranquei do teu corpo, mas é sobre a salvação que eu trouxe sobre a tua vida. É sobre uma nova história que eu vou trazer nessa noite. É sobre um novo homem, é sobre uma nova mulher que eu estou levantando nessa noite. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Poderoso, É Jesus. sobre isto. Glória a Deus. Aleluia. Então, querido, sempre que você chegar em um lugar, em uma cidade, em uma igreja, aonde você chegar, numa praça, no meio da tua família, no meio daqueles que não conhecem o amor de Jesus, e que você for pregá-lo, você for pregar Jesus, anunciar Jesus, a libertação, a salvação, o poder dele de transformação, vai ter pessoas querendo te parar, vai ter opositores sendo levantados. Aqui como se levantou, botaram Jesus para fora. O que foi isso? Opositores. De que forma? Não, esse aqui não pode ficar aqui.
Por quê? Porque ele nos trouxe prejuízo. Na visão deles, Jesus trouxe prejuízo para os porqueiros. Porque eles não estavam preocupados com aquela alma que estava ferida. Nem um pouco. Mas Jesus estava dizendo assim, ó, o prejuízo que eu dei aqui foi para o inferno. Só que vocês estão tão cegos espiritualmente que vocês não estão vendo. O que é isso, missionário? Tem hora que o diabo nos cega espiritualmente. De uma forma que Jesus está trabalhando, está atuando, está dizendo, olha, eu estou trabalhando em teu favor. Aleluia. Mas nós estamos tão cegos, igreja, espiritualmente. Porque o demônio vem e ele nos cega, ele se camufla. Jesus disse para os discípulos, olha, casca de demônio só arranca com jejum e oração. O pastor falou aqui a respeito do poder da oração. Glória a Deus. Sabe o que eu quero dizer para você? Ore sem ter vontade. Ore. Hoje eu me ajoelhei diante do quarto. Eu me joguei no chão do meu quarto e eu comecei a orar e eu falei, Pai, hoje eu estou sem palavras, mas eu estou aqui. Hoje só tu sabes como eu me encontro, mas eu estou aqui. Aleluia. E eu estou disposta. Eu não estou disponível, Senhor, mas eu estou disposta. Só tu sabes como eu me encontro, mas eu estou disposta. Alabra subindo a raça. E eu creio que o Senhor vai usar a minha vida e eu vou dar prejuízo. Alabra subindo a raça. Nessa noite de hoje. Aleluia. Missionária, você estava cheia de vontade de orar? Não. Vai ter dia que você vai levantar e você não vai ter palavra nenhuma para dizer para Jesus. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Ora sem ter vontade. Chora. Se derrama. Conversa. Puxa uma cadeira, senta Jesus lá, senta o Espírito Santo fala, eu preciso conversar contigo, Jesus. Porque tem horas que nós precisamos fazer isso. Entrar nesse particular com Jesus. Vou encerrar. Estamos vivendo um período de potestades demoníacas muito grande na atmosfera espiritual. Missionária, Tenho tido muitas visões. Muitas visões. A semana passada Deus me deu uma visão. Nós estávamos, eu e a minha irmã, a gente gosta de ouvir muito louvor. E a gente gosta de ouvir um louvor da pastora Fernanda Brum, que fala sobre a volta de Jesus. E naquela noite ali o Senhor me incomodando. E o próprio diabo veio falar para mim. Por que você ouve tanto que ele vai voltar? O diabo veio falar para mim, nessa ousadia, dentro do meu quarto. Por que você ouve tanto que ele vai voltar? Você sabe por quê? Eu estou aqui? Eu estou aqui porque eu não vou deixar em paz aqueles poucos que estão aguardando ele vir buscar, ele vir voltar. Foi uma noite em que eu travei uma batalha espiritual muito grande. A partir dali eu comecei a expulsar, eu comecei a orar, eu comecei a clamar. A minha irmã até acordou e eu comecei a clamar. E ali eu fui, deitei novamente na cama. E quando eu fechei os olhos, eu adormeci. Quando eu adormeci, irmão, eu andei pelo meio da minha casa. E eu fui andando no meio da minha casa. E no fundo da minha casa tem um quintal. E quando eu chegava na porta da lavanderia, como se fosse sair para o quintal, eu via demônios terríveis lá no quintal, demônios de rabos, demônios, a coisa mais horrorosa. E eu comecei a dizer, Senhor, o que é isso? E comecei a clamar novamente, começava a louvar novamente. E ali o Senhor começava a falar para mim, filha, os demônios estão sendo mandados para atormentar aqueles que estão me esperando, aqueles que estão orando. Foi uma noite a qual nós não dormimos ali, com as potestades espirituais malignas. O que eu quero dizer para a igreja, desperta. Desperte espiritualmente. Desperte para guerrear. Desperte nas madrugadas. O diabo está colocando uma frieza espiritual no meio da igreja. Que igreja é essa? No geral, o diabo está
Aleluia. Glória. Missionária, como identificar um trabalhar de Satanás? Como identificar um demônio que foi ordenado, orando, buscando o discernimento do Espírito Santo, alabaçando, jejuando, chegando mais perto de Deus? Porque parece que só oramos quando nós vamos para o culto. E ainda quando nós vamos para o culto, nós não vamos para prestar um culto racional, nós vamos por interesse próprio. O qual? Eu tenho que ir lá porque eu estou precisando da cura, porque eu estou precisando do milagre, porque eu estou precisando de restauração, porque eu estou precisando disso, estou precisando daquilo. E o Senhor está dizendo assim, e eu preciso te restaurar. Aleluia, Jesus. E eu preciso te encher de poder. Você precisa disso, você precisa daquilo, e eu preciso, para subir andecanto, te usar, para você dar prejuízo para o inferno. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. A Bíblia vai dizer que no final daquele dia, Jesus desembarca em Genazaré. E ele dá de cara com um homem chamado Jairo. E ele está indo para a casa de Jairo. E quando ele está indo para a casa de Jairo, ele encontra uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia e tinha gastado tudo com os médicos. Agora eu quero perguntar para você. Você acha que os médicos ficaram felizes? Porque quando aquela mulher encontra com Jesus, a Bíblia vai dizer que ela foi tocar na orla de Jesus e ela foi curada. Instantaneamente, a cura aconteceu. Prejuízo para o inferno. Por quê? Porque aqui um demônio se alimentava do fluxo dela. Aqui existia um demônio na hierarquia espiritual. Eu vou dar só o nome dele, porque eu andei pesquisando, estudando faz muito tempo, porque o meu ministério, Deus me chamou muito para o ministério espiritual, de libertação. E foi aí que eu fui descobrindo muitas hierarquias no mundo espirituais, aonde atuava. E aqui o demônio que atuava sobre a vida desta mulher chamava-se Maria Padilha. Ele é tido como o demônio que põe a enfermidade, como o demônio que traz as enfermidades nos úteros das mulheres. Veja a proporção. Cada um tem uma função para trabalhar, para agir. E aqui o prejuízo foi para quem? Para o inferno. Para a medicina também. Por quê? Porque a mulher já tinha gastado tudo com medicamentos, nos médicos, com a medicina, para a cura dela, mas não tinha acontecido. Então sempre vai levantar alguém, sempre vai levantar alguém se opondo contra aquilo que Deus quer fazer na tua história, na tua vida, contra a cura que Deus quer trazer para você. Vai sempre se opor alguém. Alguém vai dizer assim, olha, isso daqui é prejuízo. Olha, se tu fizer isso, tu vai ter prejuízo. E Deus está dizendo assim, o prejuízo não é para você, o prejuízo é para o inferno. Agora o lucro é seu. O lucro é para você. A Bíblia diz que aquela mulher foi curada. E o prejuízo aconteceu para quem? Para a medicina. Aconteceu para quem? Para o demônio que estava ali agindo, colocando aquele fluxo e detalhe, tirando tudo o que aquela mulher tinha, tudo o que aquela mulher possuía. Então nós vamos encontrar aqui Jesus dentro dos seus evangelhos e alguns dos seus milagres vindo com prejuízos para o inferno e para opositores. Para o inferno e para opositores. Porque Jesus está dizendo, vai se levantar opositores para tentar impedir. No meio daquela multidão tinha muita gente ali. E tentaram provavelmente barrar aquela mulher a todo custo. Mas a Bíblia diz que ela rompeu. Você sabe o que é romper? A palavra romper é quando eu vou contra algo. É quando eu vou contra algo que está me impedindo. Deus está dizendo, rompe. Hoje é noite de você romper. Rompe nessa noite. A lâmpada sobe na saia, rompe. Ele diz, rompe a oposição. Rompe. Tem pessoas dizendo
a gente dá ouvidos. A gente acaba dando ouvidos. Jesus está dizendo: você já está curada. Você já está curado nessa noite. Você já está liberto. Você já está liberta nessa noite. Pelo meu poder. Jesus está dizendo nessa noite: agora vai. Ele olha e diz: estou liberando uma autoridade sobre a tua vida. É uma ordem. A glória súbia. Vai. E continua dando prejuízo para o inferno e traz lucro para o meu reino. Continua. A glória súbia. Vai. Tivemos aqui o primeiro missionário. O primeiro missionário na Transjordânia. Quem foi? O endemoniado de Gadarena. Quando olharam para ele, pensaram: não é impossível. Não é impossível. Uma mulher que não era judeia, uma mulher que estava ali, não era nada para a sociedade, era alguém expulsa, porque tinha um fluxo de sangue. Só que quando Jesus chega, Jesus dá prejuízo para o inferno e para a medicina. Jesus está dizendo nessa noite: chega. É noite que eu estou trazendo prejuízo para essa enfermidade, para esse demônio que está atuando. É noite que eu estou trazendo prejuízo. Eu vejo Deus visitando aqui, úteros de mulheres deste lugar. Igreja, acorda! Porque enquanto nós estamos dormindo espiritualmente com a boquinha fechada, Satanás está trabalhando. Os seus agentes estão dando risada na nossa cara e está agindo, está atuando, está manifestando a nova subir. Enquanto isso, nós estamos de braços cruzados para ver o que vai ocorrer, para ver o que vai acontecer. Jesus está dizendo assim: o milagre é seu. Glória a Jesus. A cura é sua. A libertação é sua. A salvação é sua. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. É você. O servo Bartimeu, tu quer ser curado? Glória. Tu quer ser curado por quê? Porque quando eu te curar, tu não vai mais pedir esmola. Aleluia. Você quer ser curado? Eu quero. É uma escolha, é uma decisão. Ou você escolhe nessa noite: não, eu já estou curado. Não, eu já estou liberto. Não, eu já estou livre desse mal. Tem pessoas que alimentam, irmãos. É a fibromialgia, é a dor de cabeça, é a minha, é o meu. E o diabo está lá dizendo: é isso mesmo. Ai, é o meu câncer. Ai, porque eu estou não sei o que no pâncreas, no rins. Ai, é a minha pedra no rim que está doendo. E o diabo está lá dizendo: isso mesmo. É assim que eu gosto. Mas aí quando você se levanta e diz: não, Jesus já me curou. Jesus já tocou nos meus rins. Quando você mesmo é chamado para ser agente de milagres dentro da tua casa, no meio da tua parentela, onde você congregar, você é para repreender alguém e para dizer: não é a tua pedra do rins, não é o teu câncer. Em nome de Jesus, tu já está curado, tu já está curada. Você automaticamente está trazendo prejuízo. Glória a Deus, aleluia. Com permissão do pastor, eu pedi para a igreja se coloque já. Maravilha. Aleluia. Aleluia. Esse homem foi curado. Fisicamente e espiritualmente. Esse homem foi liberto, foi livre daqueles demônios e foi curado das suas feridas emocional. As suas feridas emocional foram tratadas. Porque a questão não é só a libertação, o processo da libertação, mas é o processo de ser tratado, é o processo de ser curado. O Senhor está dizendo: Alabaxá, eu quero te usar nessa noite. Eu quero te usar para você liberar a cura. Eu quero te usar para você liberar a cura sobre outras vidas, para você trazer prejuízo para o inferno. Eu quero te curar. Vai recebendo a cura, vai recebendo na receba. Eleva louca, não recebe a daia. Alá estou bem, recebe a basúria. Vai recebendo para tua casa, para tua família. Você vai sair daqui hoje debaixo de uma autoridade. Você vai sair daqui hoje declarando que toda a energia do inferno, todo a gente levantado, mandado, a labraça que está
de Jesus. Agora, todo espírito de enfermidade, todo espírito de mariopatia, todo demônio do inferno, toda hierarquia satânica, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, agora, aonde estiver uma hierarquia, aonde estiver um demônio, debaixo de uma hierarquia, nós estamos debaixo de uma ordem, e essa ordem vem do alto, essa ordem vem de Jesus. Agora, eu oro por prejuízo para o inferno, eu oro por prejuízo, alabaçubiadecanto, ei, recebe, na tua saúde, agora, haja prejuízo nesse remédio, nessa medicação, haja falência, agora no mundo espiritual, os demônios que se alimentam pela medicação, os demônios que se alimentam agora, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, vem, Senhor, agora, alabaçobenaia sébia, eleva a decando o demônio que se alimenta, oh Senhor, da frieza espiritual, agora, Senhor, desperta esse homem, desperta esta mulher, agora, Senhor, vai despertando espiritualmente, que essa mulher saia daqui, avivada, que essa mulher, este homem saia daqui, avivado, dentro da tua palavra, de toda obra satânica, de toda obra das trevas, venha cair por terra, pelo poder do nome de Jesus, aonde tem um demônio segurando, travando uma área, a vida deste homem, desta mulher, agora, eu declaro a falência do inferno, agora, eu declaro prejuízo para o inferno sobre a tua vida, pelo poder pelo poder da sua palavra, receba a bênção, cura em nome de Jesus. Deus eterno de poder e glória, o que vem para tentar ferir o valente de Deus, em suas guerras, de poder e glória, é capaz de fazer olhar para trás. Eu profetizo a cura, a bênção, a libertação, Deus derrama